contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Ele vai dar mais ou menos aqui. Vamos trazer aqui. Joia. Então, posso trazer até o meio. Clico aqui. Caso queira aumentar o nosso design, tá? Veja que ele vai tomando mais forma, ficando mais bonito até. Ou eu posso diminuir esse design, tá? Vamos diminuir. Lembrando que diminuindo. Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo aqui iremos aprender uma super técnica de criar pontos personalizados a partir do tipo de ponto chamado borda dentro do Embird, tá? Esse vídeo vai ser dividido em várias partes, pois ele possui muita técnica, tá? Você precisa entender o conceito dessa técnica e depois você precisa aprender como utilizar essa técnica, tá? Então por isso ele vai ser um pouco longo, mas à medida que você vai, a cada vídeo que a gente vamos postando, você vai aprendendo cada parte da técnica e ao final desse nosso, vamos chamar assim de um mini curso de bordas dentro do Embird, você já vai estar aí criando seus pontos personalizados. Pessoal, como sempre, o que eu faço? Eu estou iniciando, né, parte do nosso vídeo, ele fica no modo gratuito dentro do YouTube, né, na área pública, vamos dizer. Então eu deixo um limite de tempo lá para que as pessoas comecem a entender e ver se vai gostar do vídeo ou não, tá? E se você gostar, o restante das técnicas, o restante dos vídeos vai estar disposto dentro da nossa área de membro, tá? Então é assim que funciona, assim que eu determinei o nosso trabalho. Por quê? Porque sendo assim fica mais fácil, tanto para vocês quanto para mim. Eu tenho alguns cursos no Hotmart, eu optei na maioria em vez de eu fazer mais cursos para Hotmart, eu optei para colocar alguns vídeos aleatórios aí do P-Design, Embird, Floriane, dentro da nossa área de membro exclusiva do YouTube, que vai estar aí no link aí desse vídeo, tá? Então, o que acontece? Fica mais em conta, né? Você que está aprendendo, você tem a opção de cancelar a assinatura dentro do YouTube a hora que quiser. Vamos supor que eu não estou gostando dos vídeos, então você tem essa opção de cancelar. Você não tem um compromisso de pagar um curso completo e às vezes você não gostar, tá? Então, acho que ficou muito mais fácil. E também você nos ajuda, tá? Com nossos vídeos que a gente posta no nosso canal do YouTube, você nos ajuda colaborando aí, entrando dentro da área de membro. É claro que dentro da área de membro tem muitas outras técnicas também, tá? Então, tem muita novidade lá. Só você entrando aí para você poder ver mesmo, tá? E pode ser cancelado a qualquer momento, tá? Então, continuando, o que eu faço? Eu vou fazer o vídeo aqui, né? Vou deixar um limite de tempo para que vocês entendam o que vocês vão aprender, né? E até mesmo vão aprender no vídeo gratuito algumas técnicas, tá? Mas a parte mais avançada a gente vamos fazendo as partes lançando dentro do nosso canal de membro, tá? Eu me propus de todo domingo lançar vídeos dentro da nossa área de membro, tá? E vou estar sempre criando coisas novas aí para que vocês aprendam técnicas aí que vocês não vê no dia a dia aí na internet, tá? Então vamos lá, já explicado esse conceito. Então o que vamos fazer? Antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal da área de membro, tá? Vocês aí que já são inscritos lá na nossa área de membro, o pessoal sabe todo o conteúdo que tem lá, tem aproveitado todo o conteúdo que tem lá, tem aprendido com os conteúdos que tem lá. Eu quero agradecer a vocês pela colaboração de vocês, pelo reconhecimento do nosso trabalho, do Kit Bordados, aí sendo assinante aí do nossa área exclusiva de membros do YouTube, tá? Muito obrigado a vocês e espero que vocês estejam aprendendo muito e muito mesmo, e estejam utilizando aí no seu dia a dia. Então vamos lá, o que são bordas? Vamos começar aqui. Vamos começar no conceito das bordas dentro do Embird. O que são bordas? Bordas são um tipo de ponto personalizados, tá? Essas bordas, elas na realidade nada mais são designs criados, tá? Já, né, pelo Embird, ele já é pré-feito, já vem pré-instalado já no Embird, tá? E você pode utilizá-lo. Só que o Embird, ele nos deu a oportunidade também de criar pontos personalizados, né, no estilo bordas,
a qual você vai criar o seu ponto. Você não precisa utilizar só o determinado que ele propõe para você. Você pode criar seus pontos. E para que você crie esses pontos, existe uma técnica que é um pouco, vamos chamar assim, um pouco mais avançada, tá? Mas isso não significa que o iniciante não possa aprender, tá? Pois é só seguir o conceito que eu vou ensinar aí nos vídeos e fazendo aí, de acordo, a gente vamos treinando, nos treinamentos, vamos criando aí dentro do InBuild, tá? Então, esses pontos, você pode criar muito outros pontos personalizados aí, que você pode estar utilizando em uma variedade de designs. Isso é muito bacana, tá? Esse tipo de ponto, e você vai ver que bacana, que legal o que você vai estar criando após o final do último vídeo, né, que a gente postar aí de toda a nossa técnica de criação de bordas dentro do nosso InBuild, tá? Então vamos lá, vamos explicando aqui. Note aqui que eu tenho três conjuntos de design, tá? Esses três conjuntos de design estão aplicados à borda, né, ao tipo de ponto borda. Vamos chamar de bordas, tá? Para a gente não ficar falando tipo toda hora. Então temos aqui aplicado o estilo borda, tá? E que pontos são esses? Geralmente esses pontos de borda você aplica em designs do tipo de linha, no tipo de designs de outline, tracejados, tá? Ele é aplicável nesses tipos de design, não é aplicado, nesse caso aqui, não é aplicado em preenchimentos, tá? E nem em pontos de coluna, que é o ponto aí de zigue-zague, o ponto de esqueci o nome do ponto aqui, ponto de cetim, tá? Então, ele não é aplicável nessas duas condições, ele é aplicável no ponto outline. Onde eu encontro a ferramenta outline? A ferramenta outline está logo aqui. Note que está aqui, no nosso lado esquerdo, eu clico sobre ela, tá? Então, se eu desenhar qualquer coisa aqui, vamos desenhar aqui algo em zigue-zague aqui, tá? Pronto, eu criei. Eu posso criar aqui uma linha com normal, gerar já os pontos, ou eu posso configurar já diretamente. Mas vamos criar o ponto aqui para vocês entenderem. Então, esse tipo de ponto, se eu clicar aqui em gerar ponto, ele criou uma linha, correto? Então, como que eu aplico a borda nele? Basta você ir nele, onde está o parâmetro dele aqui, onde está a unidade dele aqui, ou a camada dele aqui, que está no nosso lado direito. Eu clico com o botão direito do mouse, vou vir aqui em Parâmetros. Em Parâmetros, clique em Parâmetros, ele vai abrir os parâmetros desse nosso ponto, que ainda é um ponto outline, um ponto de linha, tá? Então, o que eu faço? Para eu aplicar uma borda nesse ponto de linha, basta eu vir aqui abaixo, clico aqui em Border, tá? E em Border eu vou ter aqui a opção de bordas, clico aqui nessa pequena seta que ele cria uma lista suspensa, tá? Ele traz uma lista suspensa com alguns tipos de borda. Então vejamos aqui que tem alguns tipos aqui que você pode selecionar. Vamos colocar esse círculo aqui. Esse círculo, vamos colocar esse Lave aqui. Lave 3. Clique aqui em Lave 3. Então eu apliquei, note que eu selecionei a borda, apliquei aqui o Lave 3, tá? E posso clicar aqui em Apply. Quando eu clicar em Apply, o que vai acontecer? Essa linha aqui, ela vai ser preenchida por esse tipo de borda, tá? Então, clico aqui em Apply, veja o que aconteceu. Ele criou as nossas bordas, tá? No tipo de Lave. Só que ela ficou meio que estranha, né? Ela ficou grande, ultrapassando, cruzando uma com a outra. Então, você pode diminuir o tamanho dessa borda aqui. Logo abaixo, quando você seleciona a sua borda, você vai ter aqui o tamanho dessa borda em milímetros, tá? Então você pode diminuir, vamos colocar aqui para 6, tá? Lembrando que é muito importante que dependendo do tamanho que você diminuir, às vezes você acha assim, tá muito grande, eu diminuo lá para 2 milímetros, 3 milímetros, um tamanho muito pequeno. Dependendo da borda que você criar, que você for utilizar, né? Vão ficar pontos muito juntos um do outro, podendo danificar o seu bordado. Então é bom você sempre fazer um teste, nunca deixar muito pequeno, tá? Deixei aqui com 6 milímetros, vou clicar aqui em Apply novamente e note que agora ele se ajustou. Porém, nossos pontos estão muito pequenos. É notável que se eu aproximar aqui, eles estão muito pequenos, tá? Então, o menor ponto aqui, se eu for medir aqui, ele vai dar um ponto menor que 1 milímetro. Isso é perigoso no bordado, tá? Mas, dependendo do tecido, ainda você consegue trabalhar bem. Então, você pode aumentar um pouco mais, caso você ache que o ponto ficou muito pequeno, tá?
e assim por diante. Clica aqui em Apply, joia. Então, isso é o mais importante. Além de você criar essa borda, tá? Você pode vir aqui em Outlines, e em Outline escolher o tipo do contorno. O que é esse Outline? A borda geralmente tem um contorno. Quando você cria ela ou quando ela já vem pré-determinada e que possui contorno. Então, vou utilizar aqui uma cor verde, por exemplo, tá? E clico aqui em Apply. Vamos ver se ele tem aqui. Neste caso aqui, ele não colocou a cor verde como contorno. Por quê? Porque esse estilo aqui não possui contornos, tá? Então, outros estilos possuem. Mas qual outros estilos? Vamos clicar aqui em OK. Uma vez que eu terminei o meu design, clica aqui em OK, joia. E eu tenho nossa borda aplicada. Então, vamos lá. Essa borda aqui, logo abaixo desse estilo de borda do tipo corda, ele já possui um contorno. Vamos aproximar dele. Eu vou vir aqui nos seus parâmetros, botão direito, vou vir aqui em parâmetros, e se eu aplicar um contorno nele, vamos colocar um contorno que é possível, que é visível. Coloquei aqui um contorno de cor vermelho, vou clicar aqui em Apply. Ele não apareceu, eu achei que ele tinha, vamos ver. Vamos ver aqui, eu acho que deve ser outra borda. Vamos ver qual borda que tem aqui, parâmetros. É o RUP 2, vamos pegar aqui o RUP 1. Se eu não me engano é o RUP 1, isso, o RUP 1 que ele tem as cores no contorno. Note que ele até muda um pouquinho, que tem um contorno em preto em volta da opção, tá? Então, se eu selecionar ele, deixar aqui a cor do contorno que eu quero para vermelha e clicar em Apply, ele vai fazer isso aí. Note que ele criou o contorno na nossa borda, tá? Então, clica aqui em OK. Gente, então o princípio de você utilizar a borda é dessa maneira simples, né? Temos aí canal, temos no nosso YouTube aí como um vídeo como você utilizar também, tá? Então, mas resolvi reprisar aqui por quê? Pois para que vocês já entrem no conceito já desde o início ao fim como que você vai utilizar essa borda, tá? Então, tudo bem? Então, vocês entenderam. A primeira coisa, você precisa de uma outline para vocês criar a sua borda, aplicar essa borda é aplicada num sistema de tipo de ponto de linha, tá? Outline, tá? E segundo, você precisa ir nos parâmetros, ou você criando pontos, você pode vir diretamente aqui em border. Note que eu não gerei o ponto ainda, criei um ponto de linha. Posso vir aqui em border e já gerar diretamente. Vou clicar aqui em Loop, vou gerar o Carve Edge, tá? Feito isso aí, eu venho aqui, vamos aqui onde está o aplicar. É só vir aqui e gerar o ponto. Clica aqui, gerar ponto, ele vai gerar o ponto do tipo carving, tá? Então é bem simples. Ah, mas como que eu faço? Eu criei a linha, eu quero ir no parâmetro. Basta ir no parâmetro lá, botão direito, parâmetros, escolher a borda e aplicar a borda que você deseja, tá? Então esse é o primeiro parâmetro mais simples que você utilizar, você saber, né, como que você vai tá aplicando essa borda. Note que você também pode fazer alguns ajustes na própria borda. Vamos clicar aqui nessa borda, por exemplo. Vou clicar no botão direito do mouse, vou novamente em Parameters. Note que ela está com 25 milímetros do seu tamanho. Eu posso ajustar pelo width também, tá? Vou diminuir o seu tamanho aqui para 10 milímetros, tá? Lembrando, tome cuidado em diminuir demais o seu design, ele pode sobrepor. Ele diminuiu, no caso aqui, ele perdeu o seu formato, tá? Então, se eu clicar aqui em Mirror Size, vamos ver se ele vai modificar o formato. Não, aqui ele vai, aliás, ele vai só inverter a sua posição, tá? Então, tranquilo, vocês entenderam? Então, vou vir aqui, ok, joia. Então, vamos lá agora, vamos falar sobre a borda. Vamos entrar no conceito da borda. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui. Não, vou deixar eu vou deixar eles aqui. E vamos entender o conceito de borda. Bom, como que eu crio bordas, personalizo uma borda, ou então eu crio uma borda dentro do nosso Embird? A maneira de você criar a sua borda, de você começar a editar, ou você tem a opção de buscar essa borda, ou então criar uma nova, é você vir aqui em Design, tá? Você vai vir aqui em Border. Em Border, você vai clicar em New Border. New Border, ele vai pedir se você quer salvar o seu arquivo que está aqui na tela. No caso aqui, não vamos salvar, não. Vou clicar em No, não quero salvar. Então, vai trazer essa tela para vocês, tá? Então, essa tela é a responsável pela criação das bordas.
E o mais importante nessa tela, gente, é vocês entenderem, né, como que funciona o sistema de criação de borda através dessa tela. Então, é isso que eu vou passar para vocês durante todos os vídeos que eu postar, que eu ir fazendo sobre esse, vamos chamar de mini curso de bordas, de pontos personalizados com bordas dentro do Inbird, tá? Então vocês entenderam o conceito, tá? A princípio o conceito é bem simples, tá? A criação dele é bem simples. Mas quando chegarmos uma parte mais avançada, não adianta você pular o vídeo. Às vezes você chegou, né, até nesse vídeo aí, entrou na área de membro e resolveu já pular lá na frente para ver como é que já faz de vez. Não adianta. Se vocês não entenderem esse conceito, gente, vocês não conseguirão criar, porque aqui existe um conceito, existe uma técnica, existe uma maneira que precisa ser compreendida, pois é uma programação já do nível intermediário ao avançado. Se vocês não compreenderem, vocês não conseguem criar com perfeição, tá? Então vamos lá. Temos aqui essa nossa tela, né, de borda. Então a primeira coisa que vamos estudar aqui, tá? Como que a borda, como que o desenho ele se encaixa aqui, como que ele é feito, tá? Se você quiser fazer alguns testes, tá? Antes de começar a criar, falar, mas eu quero ver como que as outras bordas já feitas, elas são criadas, elas estão disponibilizadas aqui dentro. Você pode vir aqui, tá? Em Design, novamente em Border, vem em Open Border. Quando você clicar em Open Border, ele vai abrir algumas opções de borda. Que opções são essas? Algumas opções ou que você criou, no caso essa aqui eu criei, tá? Ou que o sistema já tem. Então vamos pegar uma bem simples aqui. Vamos pegar essa daqui. Vamos pegar essa borda aqui, borda de número 10, vou clicar em aplicar. Note o que aconteceu. Então, a nossa borda, ela veio num tracejado como se fosse um elemento, não um ponto de bordado. Ah, mas se eu transformar ele em ponto de bordado, tem como transformar? Tem, basta você clicar nele e vir aqui e clicar em Generate Stitches, não tem problema nenhum. Só que, por efeito de borda, por ser borda, ele necessariamente não precisa criar os pontos aqui. Ele, quando você salvar o seu trabalho, ele já vai criar os pontos automaticamente, tá? Então, continuando. Qual que é o conceito? Note que o nosso desenho ele se encaixou dentro do nosso quadro, tá? Então, se você observar aqui, do nosso lado direito, temos o Start on this side. E do nosso lado, aliás, do nosso lado esquerdo. Do nosso lado direito tem o Finish on this side, tá? E o que significa essas palavras aqui? Start on this side, tá? Não sei se a pronúncia é essa mesmo, tá? Eu não me importo muito em saber nesse momento, que o intuito é mostrar a vocês o que significa e o que vocês precisam entender para criar bordado, não aprender inglês. Start on the side significa que comece por este lado, tá? É mais ou menos isso aí a tradução. É para você começar deste lado aqui, do lado esquerdo, e o finish on the side termine por este lado, tá? Então, ele próprio já está falando, né? Você deve toda a criação que você for criar no seu sistema de borda, nos seus pontos de borda, você tem que começar para o lado esquerdo e terminar para o lado direito, tá? Joia, então temos aqui, e se eu afastar aqui, veja o que temos aqui, temos uma pequena silhueta de como será esse ponto, né? Vai ser um ponto zigue-zague, tá? E eles estão praticamente unidos, tá? Então, o que o Inbird entende? O Inbird entende aqui nesse ponto borda, se você começar aqui, desse lado, e terminar aqui, e esses pontos de início e fim estiverem alinhados, ele continua, eles ligam na hora da criação da borda, eles ligam esses pontos um outro, criando um design contínuo. Note isso, tá? Agora, vamos supor que você criou, né? Você começou por aqui, terminou por aqui, mas este lado aqui, ao invés de você começar exatamente na linha, no tracejado da linha aqui do nosso bastidor para a borda, vamos dizer assim, do nosso gabarito aqui, vamos supor aqui, vou pegar esses dois pontos, selecionei eles, tá? Vou vir aqui no nosso ponto de edição, note que os dois pontos, esse aqui é um tipo de ponto coluna. Opa, deixa eu vir aqui, vou selecionar esse ponto aqui e vou trazer um pouco para dentro, tá? O outro também,
Na outra eu vou deixar lá, só para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou trazer aqui, joia. Então, quando eu clicar aqui, em vez de eu criar o ponto, eu vou criar o Finish Objeto. Vou criar um objeto, tá? Se você quiser clicar em gerar pontos, também você pode fazer isso aí. Mas vamos criar aqui em Finish Objeto. Note o que aconteceu. Eu criei aqui o Finish Objeto, tá? Comecei por aqui, correto? Independente, eu comecei desse lado. Porém, este começo aqui eu deixei um pouco distante do nosso gabarito aqui, que é esse quadro preto aqui, tá? Então, isso vai ser afetado diretamente na continuidade das suas bordas dentro do Embird. Se eu abaixar aqui, ó, veja o que aconteceu aqui. Eu tenho uma borda que ela está espaçada. Por quê? Esse espaço aqui, ó, que criamos, foi aquele ponto que nós arrastamos desse canto a esse canto. Então, a continuidade desse ponto, ele deu um espaço, lá em cima ele continuou, porque ainda estão alinhado com a nossa gabarito, mas aqui embaixo nós afastamos. Então, o que eu estou querendo dizer? Na criação de borda, esse quadro aqui, esse gabarito aqui, ele é muito importante que vocês entenderem que para vocês criar um objeto contínuo ligado um ao outro, você precisa estar alinhado com o quadro. Começar desse lado esquerdo, terminar do lado direito e estar alinhado, tá? Esse alinhamento também não só precisa estar alinhado as nossas pontas aqui, como também precisa estar alinhado no sentido horizontal, tá? Como assim, Mário? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui. Joia. Vou novamente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua, tá? O que é uma régua? Uma régua não, uma linha guia. Vou trazer uma linha guia. Como que eu faço para criar a linha guia? Clico aqui na régua aqui em cima, clico, mantenho aperto pressionado e trago a nossa linha guia. Eu vou deixar exatamente no início desses dois pontos, no início desse ponto aqui do nosso lado direito e no fim desse nosso ponto aqui do nosso lado esquerdo e no fim do nosso ponto do nosso lado direito, tá? Então aqui eu já estou vendo um alinhamento, tá? Então se esse ponto aqui estiver para cima em relação a esse final aqui, ele também já não vai dar não vai fazer uma continuidade perfeita. Vamos fazer isso aí só para vocês entenderem. Vou clicar no meu design, vou vir aqui na seta de edição de design, vou clicar aqui no nosso quadrinho aqui, no nosso point aqui para a gente poder mudar, tá? E eu vou subir ele um pouco acima. Note que agora eu tirei ele fora de alinhamento, ou seja, o meu ponto inicial, que começou do lado certo, do lado esquerdo, não está no mesmo alinhamento com o meu ponto final, que no caso seria esse ponto aqui, tá? Então nós temos uma diferença de tamanho, de posição, tá? E como vai ficar esse nosso design? Então eu vou clicar aqui em aplicar, clico aqui em Finish Objeto e veja lá o que vai acontecer na nossa continuidade dos nossos pontos. Vai acontecer que ao final ele vai começar lá em cima novamente. Ele vai pegar o ponto acima, tá? E vai começar de lá. E a hora que ele terminar, na hora da continuidade, ele vai pegar o ponto acima e vai continuar. Então ele vai dar essa distorção no nosso ponto. Ah, posso utilizar assim? Se você criou o seu design para essa pretensão, para esse estilo, tudo bem. Agora, caso você viu que aconteceu isso aí acidentalmente, é porque os pontos não estão alinhados, tá? Sempre, então, para você criar a sua borda, o ponto inicial tem que estar alinhado no ponto final. Veja que eu criei aquele alinhamento pela guia, estou olhando a guia. Então, se ele estiver alinhado por esses pontos, o que vai acontecer? Ele vai dar na continuidade perfeita. Se não tiver, ele vai dar essa distorção no seu design, tá? Gente, vamos voltar aqui mais um pouco. Vou clicar aqui no nosso ponto, nosso guia novamente. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou clicar aqui na edição de pontos. Ao invés de eu distanciar o nosso início aqui, eu vou distanciar o nosso fim. Vou trazer aqui os pontos final. Vou tentar deixar o mesmo alinhamento aqui, tá? Então, vamos trazer aqui. Mais ou menos aqui, joia. Note que eu deixei uma distância do nosso gabarito, tá? Veja o nosso quadro preto passando e nossos pontos estão distantes. Vou clicar aqui em gerar objeto, gerou, note que eu estou com um ponto distante e automaticamente, se eu ver no nosso design, ele desligou o nosso objeto, ele desligou a continuidade. Ele vai ter uma continuidade, mas na hora de você transferir esse ponto de borda lá para o seu trabalho, só que chegando nesse ponto aqui, ele vai deixar um espaço e continuar o bordado com o espaço, porque você deixou o espaço aqui.
E se eu deixar também um espaço aqui, desse lado aqui, vamos trazer aqui esse aqui, vamos supor que eu quero os dois espaçados aqui, esse aqui, e vou clicar aqui em gerar objeto, veja o que aconteceu, ele aumentou o espaço aqui, porque ele pegou a soma desse espaço do nosso lado direito, mais o espaço do lado esquerdo, e aumentou o espaço aqui, cortando a continuidade dos nossos objetos, tá? Então, o conceito mais básico para vocês entenderem sobre como que você vai posicionar as suas bordas dentro do Embird é vocês entenderem que ele precisa ser criado do lado esquerdo, os pontos, e precisa ser finalizado do lado direito. E para que você continue uma ligação, uma continuidade perfeita, sem espaçamentos como está aqui, você precisa que essas bordas estejam alinhadas com o nosso gabarito. No caso aqui, é a parte gabarito onde está aqui passando essa linha tracejada preta, tá?